Homem dos sonhos de qualquer mulher. Jovem, bonito, trabalhador e o melhor de tudo, espirituoso. Sempre pronto para divertir a legião de amigos e familiares. Ou seja, o cara. Só que a mulher que ele escolheu tinha um grave problema, motivo pelo qual ela tirou a vida dele. Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Começando mais uma quarta roda choque no canal. O vídeo de hoje é sobre uma jovem noiva que se recusava a ter relações íntimas na lua de mel e entrou em pânico uma semana depois por não saber mais lidar com as tentativas frustradas do noivo, o que a levou a tirar a vida dele. Esse caso tem alguns pontos em comum com a minha própria história romântica, mas ainda bem que pra mim deu tudo certo. Antes de irmos ao caso, considere se inscrever no canal para ter acesso a mais casos criminais reais. Aqui, além de assistir aos diversos casos criminais, você tem o perfil psicológico do agressor e às vezes da vítima, o que nos leva a crer que o crime estava no destino deles. Cord Johnson nasceu em abril de 1998 em San José, Califórnia. Mas então adolescente, seus pais se divorciaram e a mãe dele, Sherry Johnson, se mudou para a cidade turística Kalispell. O noroeste de Montana fica entre Fated Lake e o Lago Glacier National Park. Ela considerava a cidade mais segura para o filho nessa fase da vida. O local turístico prima por atividades ao ar livre e Cody se adaptou a toda essa liberdade ambiental, fazendo trilhas e fotografando tudo ao seu redor, ou simplesmente andando de bicicleta. Amadureceu neste ambiente saudável, mas se tornou fanático por carro, seu hobby preferido. Nas conversas entre amigos, o assunto carro não podia faltar, e ai de quem não se interessasse. E nem tinha como, porque Cody merecia esse tributo, era muito amável e todos o admiravam por essa natureza espontânea e carismática. Ele realmente sabia encontrar as amizades certas. E na vida adulta aperfeiçoou sua obsessão por carros, passou a estudá-los para entender tudo de mecânica e costumava trabalhar turbinando eles para corridas esportivas, mas o amadurecimento pedia mais. Então foi trabalhar em uma empresa de comunicação onde o tio trabalhava, mas foi levado pelo melhor amigo, General Fredrickson, que era também o chefe dele. Lá também, claro, ele fez amigos. Cody era daquelas pessoas que faziam a alegria de todos, com piadas, brincadeiras, e era também muito generoso, sempre disposto a ajudar qual fosse o pedido. Podem imaginar a legião de amigos que ele tinha. Sonhos realizados, faltava só uma boa parceira para construir família, de preferência da igreja. Mas é incrível que foi conhecer a eleita justo no Halloween de 2011, seu nome Jordan Lynn Brain. Nascida em agosto de 1991, filha de Lindy Rutledge e enteada de Steven Rutledge. Querendo se aproximar mais de Jordan, tímida, introvertida e boba, segundo ele, como o próprio Cody classificou, passou a frequentar a igreja com ela. Jordan cresceu numa família muito religiosa cristã e também muito rígida na educação. E como eu disse inicialmente, nisto eu me identifico muito com ela. Minha mãe era assim, rígida ao extremo, e já sabia até o que eu seria quando crescesse. Contadora. Sei que eu me lembro dela me levando junto para assistir à missa do galo à meia-noite. Aos 6 anos de idade, mudaram o horário faz alguns anos. Eu vivia numa bolha, nada sobre a vida adulta, e era permitido saber mesmo sobre menstruação. Ela faleceu num acidente de carro aos 26 anos. Eu tinha 10. Mas voltemos ao caso. Mais tarde terei de voltar a fazer comparação do comportamento dela com o meu.
Meio que eu tive a mesma experiência que ela, a igreja era o mundo dela e o meu também. Mas graças a Deus deu tudo certo pra mim. Eles tinham em comum a religião e também o mesmo gosto por passeios ao ar livre. Adoravam passear no Glacier National Park. Jordan gostava muito de crianças e ainda no ensino médio se voluntariou para cuidar delas na creche e após completar o curso passou a fazer bicos de babá. Cody Johnson estava encantado com ela, a mulher perfeita para formar a família tão desejada por ele e pela mãe dele ansiosa por netos. Cody já sonhava com a casa toda arrumada, pronta para esperar por ele chegar do trabalho para jantar fresquinho feito por Jordan, porque esse era o sonho dela. Pensava em ter no futuro uma vida caseira ao lado de um bom marido, nada de trabalhar fora. Para ela, dedicar-se somente à família era prioridade. Cody tinha pressa, tinha tirado a sorte grande. Ele logo construiu com ela a integração dos amigos de ambos, saíram juntos e parecia um namoro normal para Abby. Mas estavam apenas se conhecendo, exigência de Jordan que não queria intimidade antes do casamento, e muito menos demonstração de carinho em público, fruto da educação rígida que teve, como já disse. Isso não incomodava muito Cody, pelo contrário, o atraía cada vez mais, porque além de ser a mulher que procurava, ela quebrava o paradigma dos anos 2000. Começaram a namorar com pedido e tudo para o padrasto dela em novembro de 2011, ou seja, o mês após serem apresentados. E foi nessa toada que o namoro durou apenas um ano, suficiente para Cody pedir a mão dela em casamento na festa de noivado, que aconteceu em dezembro de 2012. E ali marcaram a data de casamento, 29 de junho de 2013. Curioso é que Jordan parecia mais feliz pelos preparativos que envolvem a tradição que pelo casamento em si, ou seja, aquela coisa de dormir e acordar juntos, não a atraía muito. Eram tão rigorosos quanto os preparativos que até a música que seria tocada na cerimônia tinha de ser composta especialmente para eles. Então contrataram a letrista Elizabeth Shea, que fez várias entrevistas aos noivos para inspirá-la na composição. Cody e Jordan estavam muito felizes e animados. Ela comprou o vestido dos sonhos e juntos compraram a casa onde começariam uma nova vida. Tudo caminhando perfeitamente até o grande dia, numa cerimônia ao ar livre, com alguma cobertura. Todos os familiares testemunhando o acontecimento do ano dos noivos tão queridos. Mas algo assombrava a Jordan, porque ela estava visivelmente nervosa nesse dia. Afinal, e enfim, ela teria sua primeira noite, literalmente. Mas não tinha falado com o Cody nem com ninguém, porque ele foi ensinado que esse tipo de conversa não é permitido. Lembra quando eu disse que aconteceu a mesma coisa comigo? Um pouco diferente, porque minha mãe tinha falecido anos antes do meu grande dia, aos 16 anos. Que de fato foram grandes dias com o meu primeiro namorado. Ele chegava junto devagarinho e eu fugia. Ficamos assim durante 3 longos meses e eu sempre apavorada, com a ideia de deixar aquela coisa estranha me tocar. Mas ele não desistia. Namorávamos quase todos os dias e aos pouquinhos eu comecei a entrar no escritório dele. Lá tinha uma TV, ele armava o edredom fofo no piso frio, com 2 travesseiros e ficávamos comendo pipoca e assistindo a Netflix, as séries da Netflix. Em dado momento, ele roubava um beijo meu e já queria gozar. E eu saía correndo em pânico e ele atrás. Nós dois dando voltas na mesa do escritório e seguia assim até ele se cansar. E às vezes demorava ao ponto de eu me assustar. Ele percebia e parava sorrindo. Prometeu parar. É claro que de vez em quando eu deixava ele me tocar. Eu não corria nenhum risco. As nossas famílias eram conhecidas e ele tinha até ido até o meu pai pedir formalmente para me namorar.
Toda vez que saíamos, era com a autorização do meu pai, com a hora marcada para chegar e tudo. É claro que com o tempo passei a ter mais liberdade e foi ganhando a confiança do meu pai. Então, passamos até a viajar juntos para a praia, Rio de Janeiro, Aparecida do Norte, até nos casarmos. E depois de alguns anos, nos divorciamos. É a vida. Hoje somos grandes amigos por causa das crianças. E eu tenho um namorado. Muito feliz. Mas enfim, voltemos ao protagonista da história. Como eu estava dizendo, Jordan estava muito nervosa, mas ao tocar a música especialmente feita para os dois abrirem um baile, ela pareceu relaxar e ficou muito emocionada, chegando algumas lágrimas felizes. Eram agora marido e mulher. Deixaram a festa ligados a Deus e a luz e seguiram para o hotel, onde teriam a noite de núpcias. Vocês também sabem que nada aconteceu além do sono profundo. Cody totalmente frustrado, mas amanhã seria um novo dia. E assim os novos dias se sucederam da mesma forma. Tudo o que eles fizeram foi ir para a casa nova, desfazer malas, buscar objetos para casa. Cody teve uma semana de licença e no domingo, um dia antes de voltar ao trabalho, ele tinha golfe com os amigos, mas preferiu ir à igreja com Jordan e depois ao lado que adoravam. No final da tarde, se encontraram com amigos e foram jantar no Dairy Queen e deixaram o restaurante às 20 horas e 30 minutos. Na manhã de segunda-feira, Cody não foi trabalhar. Seu chefe e melhor amigo estranhou muito porque Cody era um dos primeiros a chegar. A hora foi passando e nada, então ele decidiu ir até a casa dele. Bateu e nada, então ele invadiu a casa. Mas logo se arrependeu, tudo estava no lugar. Pensou que talvez o amigo tivesse ido viajar em lua de mel sem avisar ninguém, mas logo seu arrependimento por ter invadido a casa daquele jeito passou a grave suspeita porque ele encontrou o celular de Cody na garagem, coisa que ele não faria de jeito nenhum. Ele não largava o aparelho para nada. Imediatamente ele passou a ligar para amigos e para a família de Cody. Ninguém sabia dele, Jordan, nem mesmo aqueles com quem tinham jantado na noite anterior. A última alternativa era fazer um boletim de ocorrência por desaparecimento. E ele o fez. A polícia começou a procurar assim que ele assinou o BO, porque não era comum os recém-casados desaparecerem da noite para um dia e com o compromisso marcado. Jordan deu sinal de vida a uma amiga para quem enviou uma mensagem perguntando se tinha visto o marido dela. E ela contou que a última vez que o viu estava saindo com amigos estranhos a ela, de fora da cidade, e que ele não voltou mais. Familiares e amigos acabaram sabendo dessa história e foram até a casa deles, mas foram recebidos mal por Jordan, que não queria conversa. Ficou lá feito uma múmia enquanto todos conversavam entre si sobre hipóteses do que poderia ter acontecido com o coach. A única coisa que ela fez foi jogar a aliança de casamento longe na frente de todos. Eles acharam estranho. Eu não acho estranho, acho que a atitude significava que ela queria demonstrar que Cody poderia estar traindo e que logo voltaria para casa arrependido e pedindo perdão. Difícil em plena lua de mel, mas não é impossível, mesmo porque a lua de mel nesses tempos começa muito antes do casamento, estando apenas a expressão normal. O que aconteceu comigo? Do outro lado, a polícia estava firme nas buscas por Cody e já se preparando para entrevistar amigos e parentes dele. Jordan esteve lá em 9 de junho e contou a história que nós já sabíamos. E acrescentou que foi buscar o carregador do celular que tinha esquecido no trabalho dela. E que quando estava voltando para casa, recebeu uma mensagem de Cody avisando que ia passear com amigos de fora da cidade. E que ao chegar às 22 horas, viu um sedã verde escuro saindo da garagem e Cody estava no banco de trás. E que a placa parecia ser do estado de Washington. Só que ela disse que não tinha certeza disso. A polícia perguntou se tinham brigado e ela disse que não, então eles pensaram em criminosos. Mas ela logo discordou, afirmando que deveriam ser amigos com o mesmo Robin por carros, que
que eles tinham em comum com Code, que costumavam se reunir para dirigir em alta velocidade no escuro e nas curvas das estradas, mas sempre voltava em pouco tempo. A polícia perguntou por que ela mesma não denunciou o desaparecimento do marido. Ela simplesmente disse que presumiu que ele voltaria, como sempre. Houve uma pessoa de interesse chamada José que ligou para Code quando o casal voltava para casa após um passeio e relatado por Jordan, que disse ver Code muito aborrecido com aquele telefonema. Entrevistado, José disse se tratar apenas de uma ferramenta emprestada por Code que havia perdido e que ele ligou apenas para avisar que tinha achado e que ia devolver. A polícia investigou José e ele tinha um álibi sólido. Grupos de busca já estavam pela cidade atrás de Code quando Jordan revelou à amiga Rihanna que tinha recebido um e-mail de um tal Tony dizendo que a polícia estava procurando um homem morto porque Code tinha caído em um penhasco no Glacier National Park e que era para cancelar o boletim de ocorrência de desaparecimento. A amiga a aconselhou levar um e-mail para os investigadores, que consideraram a hipótese, já que Code gostava de se aventurar com amigos dirigindo em alta velocidade por ali, mas a calma com que Jordan relatou a Hannah causou estranheza na amiga e também nos investigadores. Foram verificar, mas o único Tony da lista se chama Tony Stokak, que trabalhou com Code e que também gostava de carros, mas que fazia tempo que não via o amigo. Com a permissão de Tony, eles fizeram uma varredura nos correios eletrônicos e celular dele e não acharam nada. Precisavam agora rastrear o IP do Gmail e registros do celular de Code e Jordan, mas levariam alguns dias. Quanto às buscas no local indicado pelo anônimo, ia ser muito difícil, porque o parque é imenso, 1.500 km², e tem uma topografia muito peculiar, com corredeiras, penhascos, animais selvagens, cercas de proteção de caminhos estreitos, muitas delas sem essas cercas. O risco ia ser muito grande de alguém cair. Quase impossível o acesso por toda a área. Panfletos com as características de Code foram colocados por todo o parque, mas não havia pistas ou sinal dele. Hannah, amiga de Jordan, sentia o desinteresse dela nas buscas pelo marido. Mesmo assim, ambas se juntaram nas buscas de novo em 11 de julho. Jordan quis levar o irmão Michael junto durante o trajeto. Hannah pedia para Jordan para parar algumas vezes, para ela poder olhar ao redor, mas ela se recusava sempre, dirigia como se já soubesse onde parar. Ela pegou a Estrada do Sol, que é estreita e cheia de curvas, cerca de 40 quilômetros de extensão até o topo, local onde há o estacionamento, e foi lá que finalmente Jordan parou o carro com os outros que a seguiam também. Ela quebrou o silêncio ao dizer que o local era um dos preferidos dos dois e que dali costumavam seguir por uma trilha muito íngreme, porque é necessário escalar para descer à beira de um penhasco para apreciar a vista espetacular da ravina do lado mirante. Assim, todos, entre familiares e amigos, não temeram. Decidiram seguir Jordan, que pulava sobre as pedras no caminho como se estivesse no asfalto. Tamanha destreza. Ao chegar no penhasco, ela foi até a beira e jogou uma pedra lá no fundo e mirou lá embaixo. Então ela disse: "Acho que Code está lá embaixo." Todos ficaram chocados porque ela agiu o tempo todo como se ela já soubesse como encontrá-lo. E de fato ela sabia, porque ao olhar novamente, ela gritou apontando: "Oh meu Deus, é ele, Code!" O irmão Michael então subiu no muro para conferir e notou que tinha alguma coisa no local apontado por ela, mas era tão fundos, 60 metros, que mal dava para visualizar, a não ser que destoava da paisagem. O garoto ficou em choque. Ele era muito ligado a ele e passou a chorar compulsivamente. Dois amigos o levaram até o carro à força, porque ele não queria saber, ele queria escalar o local de qualquer maneira. Mas era impossível, não havia como chegar ao fundo.
Os outros se aproximaram do muro de onde Michael visualizou o pequeno ponto colorido. Jordan estava inexplicavelmente fria e só pensava em relatar a novidade à polícia, então ela dirigiu até encontrar os guardas do parque no Lake McDonald Lodge. Eles retornaram com ela, mas viram que precisavam encontrar profissionais com equipamentos para visualizar o achado, o que ocorreu no dia seguinte. Havia um tênis azul, confirmado por Jordan que era dele, e que desapareceu com ele naquele dia. Mas para uma missão de resgate, eles precisariam ver também se havia corpo, o que não foi possível. Um agente do FBI se prontificou para a missão de descer por conta própria, claro, e estava preparado para isso e o fez de tal forma que pareceu amador. Amarrou cordas em uma árvore também no próprio corpo e desceu tranquilamente os 60 metros de queda. E realmente era o corpo de Cody, deitado sobre uma piscina natural e rasa, lá no pé da cachoeira. As equipes de resgate tiveram um caminho por terra para percorrer, contornando o rio e penhasco para finalmente acessar o local remoto. Levaram inclusive comida e equipamentos necessários, claro. Havia um médico legista junto que, ao chegar e examinar o corpo, constatou que a cabeça e os braços estavam muito fraturados. E ali mesmo, Cody foi identificado oficialmente. Para retirá-lo dali, um helicóptero teve de lançar uma corda de 60 metros para içá-lo à mesma profundidade da ravina, porque não teria como adentrar aquele estreito. Mas a pior missão foi dos investigadores, tendo que se preparar para dar a notícia oficial aos parentes e amigos de que Cody tinha sido encontrado sem vida. As famílias ficaram inconsoláveis e a legião de amigos também. Ficaram todos em choque, sem entender como podiam estar presenciando a morte do amigo querido exatamente alguns dias depois de terem presenciado o mais feliz da vida dele. Os investigadores deram uma pequena pausa por causa do impacto do luto sobre todos e então voltaram à bateria de entrevistas porque agora eles tinham um corpo e precisavam investigar se de fato foi um acidente ou um homicídio. E logo descobriram que Cody tinha pavor de altura, então não faz sentido sua presença no penhasco de 60 metros. Chegaram à conclusão de que alguém o atraiu até lá para matá-lo mesmo. Aquele e-mail anônimo seria uma boa pista, mas ainda esperavam pelo endereço de IP e também os registros telefônicos ou mensagens de textos. Mas uma nova luz sobre o fato acendeu quando Kimberly Martin, a dama de honra de Jordan no casamento, foi até a delegacia falar com os investigadores. Ela contou que Jordan lhe tinha confirmado que não estava certa de que queria mesmo se casar, porque ela temia ser pressionada por Cody para consumar o casamento. Não estava preparada para ter relações íntimas e que por isso tinha sensações muito ruins só de pensar que esse dia estava chegando. Quem disse ainda que Jordan deveria pensar sobre isso e tentar falar com Cody sobre. Mas Jordan se casou e depois contou a ela, por mensagem, que evitou a noite de núpcias e a semana inteira com Cody, apenas dizendo que estava muito menstruada. E completou dizer que não estava feliz, chorava o tempo todo, pensando que alguém podia ter se levantado na hora do sim e perguntado a ela se era isso mesmo que ela queria. Ela disse ainda que se ele tentasse, mesmo sabendo que ela estava supostamente menstruada, ela surtaria, pois estava morrendo de medo. Quem respondeu que ela teria que conversar com ele de qualquer maneira, e ela disse que não faria isso porque ele ficaria arrasado. Na quinta-feira, dia 5 de julho, 2 dias antes do desaparecimento dele, Jordan enviou outra mensagem contando que Cody tentou contato íntimo com ela e que ela resistiu, mas irritada, segurou com força e ela conseguiu fugir dele, o que acabou a arranhando. Disse que ele se irritava facilmente, mas naquele jantar que tiveram com os amigos no Dairy Queen, ambos estavam se dando bem, então fica difícil entender, né? Os investigadores encontraram outra mensagem de Jordan para Kim, enviada no sábado.
À véspera do desaparecimento de Cody, Jordan disse a ela que naquela noite finalmente explicaria a Cody sobre o temor dela de iniciar relações íntimas. E finalizou dizendo que temia pela reação dele e por isso ela ficasse preparada caso ela não desse mais notícias. E que respondeu que ia orar por eles. No mesmo dia, só que tarde da noite, Jordan apareceu na casa de Kim, chorando, dizendo que tinha dado tudo errado, que falou com Cody sobre, mas que ele reagiu muito mal, ficou muito nervoso com ela e que ela resolveu dar um tempo na casa da mãe para ele se acalmar. Os investigadores agora tinham uma suspeita, então começaram por procurar os guardas do parque para saber das impressões que tiveram sobre Jordan naquele dia. Eles disseram que ela estava mais para um check-in de um buffet country e que todos os outros à volta dela estavam em lágrimas. Disseram que estranharam a atitude dela de ser uma esposa e que eles não podiam fazer nada sobre isso. Estranhamente, mais ainda, ter sido ela a encontrar a localização exata do corpo, do universo de 1.600 quilômetros quadrados. Parecia certo que ela já sabia onde ele estava. Não demorou muito mais para a polícia receber o endereço de Pedro em e-mail anônimo e descobriram que a mensagem foi enviada da casa da mãe de Jordan. Todos que moravam lá foram interrogados e negaram ter enviado aquele e-mail. Mais tarde descobriram pelos registros de celular de ambos que na noite do desaparecimento dele estavam numa geleira em que eles entraram juntos no parque às 21h17. Foram checar as câmeras da entrada do parque e encontraram uma foto que mostrava Jordan e Cody entrando no parque. Ou seja, Jordan mentiu para a polícia o tempo todo, mas agora eles tinham uma prova concreta da verdade. No dia 16 de julho de 2012, 9 dias após o desaparecimento de Cody, Jordan retorna à delegacia para novo interrogatório. E antes que eles comecem, ela se adianta falando coisas sobre os amigos que ela inventou que teriam levado Cody para uma aventura de carro. Ambos investigadores a interromperam mostrando a ela a foto do parque em que ambos estão entrando de carro no parque. Ela desaba a chorar, certa de que tudo acabou para ela, então ela começa a contar tudo o que aconteceu naquela noite, do jeito dela, claro. A maioria das coisas ela tinha dito para aquela amiga Kim. Ela acrescentou apenas que decidiram ir até o parque juntos para espairecer. Eles estranharam que pegaram aquela mesma trilha íngreme para espairecer, sendo que é bastante estressante. Jordan continuou dizendo que ele começou a gritar de novo com ela e que então, em dado momento enfurecido, partiu para cima dela e a briga se tornou corpo a corpo. Então, no reflexo de defesa por causa do risco de despencar dali, principalmente porque ele teria supostamente agarrado o braço dela pela jaqueta, então ela apontou que pensou: não vou deixar isso acontecer de novo, vou me defender. Então ela disse que queria ir embora para ele e nisso ela encorou para desvencilhar-se dele, então ele caiu na ravina. Apavorada com o que fez, correu para o carro e silenciou, só não contava com o depoimento de Kim, crucial para desvendar o crime que ela chamou de acidente num penhasco, a 60 metros de profundidade. Ela acabou confessando também que inventou o e-mail anônimo. A polícia teve que libertá-la, pois precisava de mais evidências para uma denúncia, e ela então foi para a casa da mãe sem dizer uma palavra sobre para eles. E ainda participou do funeral com todos, estranhando que ela não deixou cair uma única lágrima, e ficava de conversa o tempo todo no celular. Jordan foi presa em setembro, 2 meses depois daquele depoimento surpreendente dela, acusada de assassinato em 2º grau, quando não é premeditado. Jordan não tinha nenhuma expressão de desconforto ao ser presa, como se ela já soubesse do destino que teria e finalmente veio a público. Amigos e familiares que nada sabiam até então, até a prisão dela, foi um choque, embora alguns amigos já suspeitavam que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. A imprensa explorou muito o assunto. Todos queriam
conhecer a história insólita de um casamento que acaba em morte na lua de mel, mas por não representar risco à sociedade, Jordan foi liberada novamente em troca de prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica. E tinha que ter sua sanidade mental avaliada e ter um tratamento se fosse o caso. Parentes e amigos se sentiram traídos pela justiça a libertar Jordan. Houve vários depoimentos deles à imprensa pedindo justiça para Cody, que não merecia qualquer fim que ela desse a ele. Em outubro daquele ano, um júri acrescentou na acusação de homicídio, também em primeiro grau, ou seja, premeditado. E o julgamento começou em 9 de dezembro, em outra cidade, Missoula, Montana. Jordan ficou em silêncio durante todo o julgamento e a tese do advogado foi legítima defesa. Já o promotor levou os amigos de Cody e dela para testemunharem de quão infeliz ela estava com a perspectiva do casamento e todas aquelas mensagens que vocês já conhecem. Mas o promotor acrescentou que ela preferiu assim porque um divórcio traria os medos dela à tona e isso ela não poderia suportar. A defesa argumentou que ela era muito jovem, apenas 21 anos, ingênua, imatura e muito religiosa e que não fez de propósito, que agiu por impulso. Levaram os vídeos do casamento para provar que ela amava o marido e que estava muito feliz de se casar, mas que depois entrou em pânico e a comparou com um coelho assustado fugindo da situação. E que isso ficou claro numa mensagem de Jordan para quem em que ela dizia: "Cara, eu tô enlouquecendo. Eu tô prestes a dar uma caminhada ou algo assim. Pular em uma maldita ponte. Não sei. Perdi o controle." O legista testemunhou suas impressões ao encontrar Cody naquele estado. Disse que estava sem aliança e também havia um pano preto ao lado dele, indicando que pode ter sido vendado para o engano de uma surpresa íntima. E alguns amigos disseram ter ouvido de Cody que ele estava cancelando o golfe porque a esposa tinha uma surpresa para ele e tinham pensado a mesma coisa. Também o padrasto de Jordan afirmou que o convidou para andar de caiaque naquela manhã do dia 7, mas que Cody se desculpou por não poder ir porque estava ansioso pela surpresa que Jordan estava preparando para a noite do mesmo dia. A essa altura, todos sabemos que Cody contava sobre sua frustração íntima para os amigos. Enfim, os depoimentos dela mentindo e o último contando a meia-verdade foram expostos no telão. O advogado ainda tentava desclassificar o último depoimento, dizendo que a primeira hora e 20 minutos daquele interrogatório policial a Jordan não tinha sido gravado. Mas ele foi surpreendido por ela própria, que quebrou o silêncio para tentar um acordo judicial no qual ela se declarou culpada em troca de manter a acusação de homicídio em segundo grau apenas, e por isso ela recebeu a sentença de 30 anos de prisão, sem a possibilidade de liberdade condicional. Nessa oportunidade, ela disse algumas frases e uma delas eu separei para vocês. Foi momento de completo choque e pânico. Não tenho outra explicação. Foi um momento de completo choque e pânico. Não tem outra explicação. O promotor ainda tentou reverter para 50 anos, mas o juiz negou. A família e os amigos também queriam mais. The sentence today is going to send a message that if you kill someone and are subject to federal jurisdiction, you will be prosecuted swiftly and severely punished for your crime. Jordan recorreu até a última instância em 2016, mas não conseguiu reverter a sentença. Ela deixará a prisão quando completar 50 anos, se viver até lá. E se gostaram do vídeo, doem seu like, que é bom para a divulgação do vídeo, para o YouTube recomendar para mais pessoas e fortalecer o nosso canal.
que é de vocês também. E não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações, que é para o YouTube avisar vocês dos novos vídeos. Caso contrário, não me verão mais. Por enquanto, bora maratonar a minha pequena playlist. Muito obrigado. Bora lá, gente. Deem uma pausa e doem uns cliques para a gente encontrar vocês no próximo vídeo. Até!